Olá, gente querida, graça e a paz no nosso Senhor e Salvador Jesus. Queridos, eu quero compartilhar aqui uma palavra com você, muito rica essa palavra, muito riquíssima essa palavra. Eu quero ler o texto aqui, eu quero começar desde o capítulo 5, do versículo 1, da segunda carta de Coríntios, e eu vou ler até o versículo 10. Olha só, queridos, que riqueza tem esse texto. Sabemos que, se a nossa casa terrestre, deste tabernáculo, se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, mas eterna nos céus. Olha só, uma casa que não é feita por mãos, mas sim eterna nos céus. E por isso, neste tabernáculo, gememos, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial. Se todavia formos encontrados vestidos e não nus, pois na verdade os que estamos neste tabernáculo gememos angustiados, não por querermos ser despidos, mas revestidos para que o mortal seja absorvido pela vida. Ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isto, outorgando-nos o penhor do Espírito. Temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que, enquanto no corpo estamos ausentes no Senhor, ou do Senhor, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. É por isso que também nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para lhe sermos agradáveis. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. É justamente essa palavra aqui no versículo 10 que eu quero falar um pouquinho, porque o assunto é gigantesco. Mas eu quero falar um pouco sobre o tribunal de Cristo. Veja, ele diz todos nós, e quando ele fala todos nós, ele está falando dos crentes, do homem, da mulher que confessa que Jesus Cristo é Senhor e Salvador da sua vida, aquele que entregou sua vida para Jesus, aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então ele está falando nós, a igreja, aqueles que foram comprados, foram lavados e remidos pelo sangue precioso do Cordeiro de Deus. Então ele está falando especificamente para nós que somos crentes, cristãos. Então ele diz, pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Então, queridos, o tribunal de Cristo é diferente do julgamento do grande trono branco. O julgamento do grande trono branco
é o mais terrível de todos os julgamentos e é reservado aos pecadores. E quando eu falo de pecadores, são aqueles que rejeitaram a Cristo, negaram a palavra de Deus. Esses são os pecadores, porque não existe remissão de pecados a não ser por meio do sacrifício vicário de Jesus Cristo. Não existe perdão dos pecados a não ser por meio do sangue de Jesus. Então, olha só o que diz o texto no Evangelho de João, no capítulo 3, quando ele fala dessas pessoas que são pecadores que não têm agora a vida eterna. Eu quero ler do capítulo 3 de João, do Evangelho de João, ao versículo 16 e também 18. Então, do 16 ao 18. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Agora preste bem atenção no versículo 18, que ele diz assim: quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Você viu, querido, o que diz aqui a palavra? Quem nele crê, quem crê nessa pregação do Evangelho, que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que Jesus Cristo morreu naquela cruz pelos nossos pecados, quem confessa agora Jesus como Senhor e Salvador em sua vida, esse é o que crê. Esse que crê em Jesus Cristo, esse não é julgado. E o que ele está falando de ser julgado? Ele está falando do trono branco. Ele está falando daquele dia em que pessoas vão comparecer diante do grande trono branco. O julgamento, então, desse grande trono branco, ele não é o qual nós estamos se referindo aqui, que é o tribunal de Cristo. O tribunal de Cristo, por outro lado, queridos, é onde nós, os cristãos, recebemos nossas recompensas um por um do nosso Mestre, do nosso Senhor Jesus. E não em grupos, mas pessoalmente. Então cada um será recompensado pessoalmente. E essa recompensa seja bom ou mal aquilo que você fez, assim será a recompensa que você terá. Aleluia! Observe, queridos, que a Bíblia diz: no seu corpo. Isso se refere, queridos, ao corpo de Cristo. Então, quando você nasceu de novo, você foi batizado no corpo de Cristo e tem estado lá desde então. Como você tem funcionado no corpo até agora? Essa é uma pergunta, querido, que cabe a cada um de nós refletirmos. Como que nós
temos funcionado no corpo de Cristo até agora? Você tem feito o bem ou o mal no corpo? Olha só. Então, queridos, cuidado com o que você faz no corpo de Cristo. Porque todos receberão uma recompensa pelas coisas feitas no corpo, sejam boas ou más. Olha só o que diz o texto. Mas por que julgas teu irmão? Ou por que desprezas teu irmão? Pois todos estaremos perante o tribunal de Cristo, porque está escrito: vivo eu, diz o Senhor, todo joelho se dobrará a mim, e toda língua confessará a Deus. Olha que texto forte, queridos. Toda língua, todo joelho se dobrará, e toda língua confessará a Deus. Tremenda essa palavra. Ela é forte. Isso significa que nós agora estamos fazendo algo, e o que nós estamos fazendo para Deus será recompensado por Deus. No tribunal de Cristo, queridos, nenhum de nós em Cristo será condenado. Isso que nós devemos entender. No tribunal, vou repetir novamente essa palavra. No tribunal de Cristo, nenhum de nós em Cristo será condenado. Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual trará à luz as coisas ocultas das trevas e manifestará os conselhos dos corações, e então cada um terá louvor de Deus. Primeira carta de Coríntios, capítulo 4, versículo 5, está essa passagem. Então seremos todos elogiados, ainda que seja um julgamento onde prestaremos contas, seremos elogiados. Glórias sejam dadas a Jesus. Às vezes pode ter uma pergunta: e as coisas ruins que um cristão pode ter feito? Alguém pode perguntar. E a resposta está aqui na carta de 1 Coríntios, queridos, no capítulo 3, do 13 até o 15. Olha o que diz aqui: a obra de cada um será manifestada, porque o dia a declarará, porque será revelada pelo fogo. E o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se permanecer a obra de alguém que sobre ela edificou, receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá prejuízo, mas ele mesmo será salvo. Ainda assim, como pelo fogo, faça mais pelo Senhor, querido. Sirva-o com devoção de todo o teu coração. Querido Senhor Jesus, agradeço pelo privilégio e a oportunidade de participar da propagação do Evangelho. Aguardo com entusiasmo
o grande dia em que estarei diante de ti e prestarei contas de tudo o que fiz no corpo. Estou muito feliz por saber que todos os meus serviços e sacrifícios pelo reino não são em vão. Que dia de alegria será! Eu te louvo, Jesus.